Olá! Já parou para pensar se um julgamento inteiro poderia ser anulado por um detalhe, um único ato durante uma audiência? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa decisão super importante do STJ que trata exatamente disso, o equilíbrio delicado entre o direito de defesa e a proteção da vítima. É um daqueles casos que acabam definindo regras cruciais para os tribunais. Vamos entender essa história. Mas antes da gente começar, aquele recado rápido de sempre. Se análises como estas são úteis, não esquece de curtir, seguir e, claro, compartilhar. Essa força é fundamental para o nosso canal crescer. A grande pergunta que esse caso levanta é a seguinte: ler em voz alta um depoimento antigo, aquele que foi dado lá na delegacia, pode mesmo ter o poder de anular um processo inteiro? Parece um detalhe técnico, né? Mas a resposta que o tribunal deu a essa pergunta é bem interessante. Para a gente entender bem a decisão do STJ, a gente precisa voltar para o começo de tudo, a acusação. Vamos dar uma olhada nos fatos que deram início a essa verdadeira batalha judicial. A acusação era bem grave. Um ginecologista, durante exames de rotina, teria agido de forma inadequada, com perguntas e toques de natureza sexual. O caso, claro, foi parar na justiça e, durante a audiência de instrução, o clima era de muita tensão. E é exatamente aqui que a história ganha um novo rumo. A defesa entra em campo com dois argumentos muito fortes, que não questionavam apenas os fatos em si, mas a própria validade do processo. O objetivo deles era claro: anular tudo. O primeiro argumento da defesa foi bem direto. Eles alegaram que, ao ler o depoimento antigo da vítima, o promotor acabou contaminando o testemunho que ela estava dando ali na hora. O segundo ponto foi sobre uma pergunta que a juíza não permitiu, o que, para a defesa, foi um claro cerceamento de defesa. Mas afinal, o que significa esse termo cerceamento de defesa? Pensa nisso como uma falta grave no jogo da justiça. É quando uma das partes fica impedida de usar todas as ferramentas que tem para se defender. É uma das alegações mais sérias que podem ser feitas num tribunal. Bom, com a negativa nos tribunais locais, o caso foi subindo, até chegar na mais alta corte para leis federais do país, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ. A grande questão agora era: será que o STJ ia concordar com a defesa e mandar anular o processo? A expectativa era grande. Será que esses argumentos seriam fortes o suficiente para convencer os ministros da mais alta corte? E a resposta foi um não bem direto. O STJ rejeitou os argumentos da defesa e manteve a audiência como válida. Agora vamos entender o porquê dessa decisão. Sobre o primeiro ponto, o da leitura do depoimento, o STJ foi bem claro. Primeiro, não tem nenhuma lei que proíba isso. Aliás, é até uma prática comum para ajudar a memória ou esclarecer alguns pontos. E o mais importante de tudo, a defesa não foi calada. Muito pelo contrário, teve toda a chance de fazer perguntas e questionar a vítima logo depois. E essa citação que está na tela mostra um ponto crucial. O que o STJ está dizendo é: calma lá, só porque o depoimento foi lido, não quer dizer que ele é a verdade absoluta. O valor real dessa prova só vai ser decidido lá no final, na hora da sentença, quando o juiz analisa todo o conjunto. Entender esses detalhes faz toda a diferença, não é mesmo? É por isso que a gente acha tão importante compartilhar conhecimento jurídico de forma clara. Se essa análise está sendo útil, que tal compartilhar com os amigos ou nas redes sociais? Isso ajuda muito a gente a continuar com esse trabalho. Ok, vamos agora para o segundo argumento da defesa, a questão das perguntas que foram bloqueadas. E aqui, a decisão do STJ se apoiou numa lei muito importante e relativamente recente que foca na proteção de vítimas e testemunhas. A gente está falando da Lei Mariana Ferrer. Ela foi criada justamente para evitar que audiências se tornem um segundo trauma para a vítima, sabe? Proibindo perguntas que sejam humilhantes, ofensivas ou que nem tenham a ver com o caso. Então, o ponto central aqui é o seguinte: a juíza não só podia intervir, ela devia intervir. Ao notar que a pergunta era repetitiva e podia constranger a vítima sem necessidade, ela agiu conforme a lei manda. Foi o cumprimento de um dever para proteger a dignidade da pessoa e não um ataque à defesa. E para fechar essa análise com chave de ouro, o STJ usou um princípio que é, basicamente, a base de toda a discussão sobre nulidades no processo penal brasileiro. É uma regra de ouro que decide a maioria desses casos. O princípio tem esse nome chique em francês, mas a tradução é o que realmente importa. Sem prejuízo, não há nulidade. Essa ideia, que parece simples, mas é super poderosa, está no nosso Código de Processo Penal e resolve a maior parte dessas discussões. E aqui a gente chega no ponto nevrálgico da decisão. A defesa até apontou possíveis erros, mas não conseguiu responder a pergunta fundamental: qual foi o prejuízo real? Como exatamente aqueles atos impediram a defesa do réu? Sem a prova desse dano concreto, a regra é clara: não há o que anular.
E isso é vital para dar mais eficiência à justiça, impedindo que processos voltem à estaca zero por erros que, no fim, não mudaram o resultado. Então, o que a gente pode tirar de lição disso tudo? A decisão do STJ nos deixa com duas conclusões muito claras e importantes para a prática do direito no dia a dia. Resumindo, primeiro, ler um depoimento antigo não é um pecado processual. Para gerar nulidade tem que ter prejuízo comprovado. Ponto. E segundo, a Lei Mariana Ferrer veio para ficar. Juízes têm o dever de proteger a dignidade da vítima, e isso se sobrepõe a perguntas repetitivas ou abusivas. O direito de defesa não é um cheque em branco para revitimizar ninguém. E assim a gente fecha essa análise. Muito obrigado pela companhia e pela atenção. Se curtiu e quer mais conteúdo assim, não deixa de seguir o Direito Cast lá no Spotify para as nossas versões em áudio. E antes de fechar, se algo novo foi aprendido hoje, deixa aquele like. É um gesto simples, mas que ajuda demais esse conteúdo a chegar para muito mais gente. E para quem prefere ver os slides e outras análises em vídeo, é só procurar por Direito Cast no YouTube e também no TikTok. A gente se encontra na próxima.